E aí, tudo beleza? Vamos lá, mais uma semana aí, direto de Buenos Aires, hein? A capital do que seria? Capital da medicina, vamos assim adotá-la. Tudo beleza? Capital da milanesa, capital do vinho, capital do alfajor, capital das capitais. Vamos lá, ó, Manu aqui, Gabi, Heitor, Roane, sejam bem-vindos aí, tudo beleza? Hoje só aqui no Instagram, hein, gente? Vamos dar uma folga lá pro YouTube. YouTube nosso que bateu 10 mil inscritos no canal, hein? Brigadão a todo mundo aí que segue a gente lá no YouTube, que está inscrito no canal. Valeu demais, só hoje a gente vai falar exclusivamente sobre espanhol, sobre idioma, tá? Vou trazer o Dave aqui para trocar uma ideia com a gente, para dar algumas dicas aí para vocês que estão planejando vir para cá, né, para a Argentina como um todo, estudar, indiferente das universidades aí. Vamos falar um pouquinho sobre os certificados de proficiência, tentar dar algumas dicas para vocês. Será que tem certificado mais fácil, mais difícil? O que será que opina o David? E minha opinião também, né? Vejo muitos de vocês aí tendo o que fazer, escuto muitos de vocês, então posso também trazer alguma referência. Vamos dar algumas dicas aí, tô pegando minha colinha aqui, ó, para você ainda do Brasil já começar a adotar uma rotina de imersão ao idioma, que eu acho que isso é extremamente importante, não só a parte teórica, mas a parte prática é o que vai determinar aí o que sim, né, você vai aprender em tão mais tempo ou em tão menos tempo. Isso tem muito a ver com a disciplina e com a imersão. O que mais que a gente separou aqui? Vamos dar uma atualizada também sobre os certificados aceitos aí na UBA, La Plata, Rosário, Paz. Enfim, nas universidades que vocês querem saber. Tem agora as universidades particulares que também estão ali passando, fazendo uma análise em relação ao idioma, né, como a Barcelona, a Universidade de Mourão, que indica inclusive o nosso curso aí para fazer. Enfim, vamos falar com vocês sobre isso também. Enfim, vamos tirar dúvidas aí de vocês em relação a isso, sobre o idioma, o que precisa, o que não precisa, a depender da universidade que você vai. A gente tem uma horinha para conversar, então eu quero que nessa uma horinha aí a gente aproveite ao máximo o tempo para a gente poder falar sobre esse assunto, belezinha? Vamos esperar que a galera apareça aí para a gente poder começar a nossa live. Para quem está chegando agora, lembrando aí, toda semana a gente tem a nossa live aqui comigo, toda segunda-feira às 7 horas da noite, tá? Hoje a gente vai ter o David, que é o nosso convidado, mas se não tem convidado, eu estou aqui, abro aqui o YouTube, o Instagram, abro o que tiver que me conectar com vocês para tirar dúvidas, enfim, gente, estamos junto aí para a gente poder incentivar vocês, falar a real, falar a verdade do que acontece aqui nas universidades, do que acontece com a Argentina, do que acontece com Buenos Aires, com Rosário, com La Plata, enfim, essas cidades aí que vocês brasileiros mais procuram, tá bom? Então toda segunda a gente vai ter algumas novidades nas próximas lives das próximas semanas, já venho falando isso daí, porque eu venho preparando algumas mudanças aí para tentar fazer umas coisas diferentes aqui com vocês, né? Não, até porque, né, eu já estou indo para o 5º ano, acho que já é o 5º ano, em setembro agora, né, a Numis completa 5 anos, e a gente já está há 5 anos fazendo essa live às segundas-feiras aqui com vocês, então a gente tem que trazer alguma coisa aí diferente, certinho? E ó, como a gente vai falar de idioma, não esquece, se tem alguém aí, deve ter no seu Instagram, com certeza, alguém que também está se planejando vir para a Argentina, né? Se tem alguém aí, encaminha também para que a pessoa saiba que esse vai ser o assunto de hoje. Eu acho que tem muita gente que cobra aí para dar informação, indica, então você pode perder essa uma horinha para vir aqui gratuitamente pegar algumas dicas, algumas informações importantes com a gente, beleza? Deixa eu pegar aqui uma outra coisinha que eu preciso, enquanto vocês vão chegando aí. Milene já tá aí, ó, o David já tá aí com a gente também. Lourenço, a Jennifer, legal, gente, muito bom. Eu tô procurando meu celular tá conectado aqui. Ai, meu Deus, vamos lá, isso aí, ó, já tô ficando cabelo branco, careca, e agora também procurando o celular que tá na minha frente aqui conectado com vocês. Faz parte. Vamos lá, vamos conectar o Dave aqui. Deixa eu pegar aqui o que a gente preparou para hoje.
Ó, então a ideia é essa. Mandem perguntas, deixe as perguntas aí nos comentários. Galera que vai assistir depois, que está assistindo depois, também, tá? Pode deixar a pergunta, pode mandar as dúvidas aí, que a gente dá um jeito de responder a todos vocês, belezinha? Vamos lá, deixa eu pedir, ver solicitação. Vamos cuidar da voz aqui, porque a voz. Aliás, obrigado a galera que estava comigo no nosso bate-papo agora aqui, que eu estava fazendo com a galera das universidades públicas, né? Nossos assessorados que estão indo para UBA, Paz, La Plata, Rosário, enfim, estavam comigo aqui, a gente estava atualizando algumas coisas, então brigadão aí para a galera que me aturou mais de uma hora, aí, quase 1 hora e meia a gente ficou conversando. Foi bom demais, como sempre é, aliás, né? Fala aí, David, tudo bem? Alô, como vai? Tudo Ah, bom? tudo beleza, tudo ótimo. Ó, tá muito frio aí onde você tá? É, deixa. 7 graus. Poderia estar pior. Caraca, hoje tá fazendo frio demais aqui em Buenos Aires. Está bem frio, mas nas quinta ou na sexta anunciam 30 graus. Pois é, eu achei até que era eu achei até que era, eu até atualizei lá a temperatura, porque eu falei, não, deve estar errado isso aqui. Não é verdade isso É, aqui. não, a gente vai ter que buscar as sungas no armário, porque, meu Deus, A gente vai largar a blusa, as campeiras e vamos atrás das sungas. exatamente, Das exatamente. Só precisa descobrir onde tem uma pileta para a gente aproveitar a sunga, né? Seria bom. Pois é, pois é. Meu caro, obrigado aí por você ter aceitado conversar de novo comigo. Obrigado pelo Obrigadão. convite, como sempre. Tamo junto. Para quem não sabe, o David é o nosso professor oficial aí de espanhol. O David tem nos ajudado bastante a montar alguns cursos que a gente vai ter daqui a algumas semanas, meses, algumas novidades que eu disse aqui para vocês. O David também tem colaborado bastante com os nossos assessorados que vêm para a Argentina estudar, né? Para quem não sabe, a gente tem o nosso curso de espanhol também, que é um curso mais voltado para a galera que está saindo do zero agora, que ainda está naquela parte básica, que não está se preparando muito para o CIEL, CELU, não é um curso muito focado nisso, embora com esse novo curso que a gente vai ter, e eu vou falar dele depois, é uma boa fazer esse curso de entrada nosso agora, que vai começar semana que vem. A gente vai falar disso depois. Tem algumas coisas que eu separei aqui também para quem assistir a live essa semana, não só para a galera que está ao vivo aqui, mas quem assistir depois. Eu também separei uma condição boa aqui, que eu acho que vai permitir com que mais gente possa entrar. Eu preciso que mais gente conheça o Dave, conheça a estrutura do curso, conheça a metodologia, porque eu acho que vai ajudar muito a galera que quer vir para cá, a galera que vai começar em 2025. Tem gente que está chegando aqui sem conhecimento do idioma, também é uma boa fazer essa parte teórica, juntando com a parte prática aqui, da imersão do dia a dia. Então vale muito a pena, eu quero que vocês conheçam, tá? Então fica aí com a gente, mas a ideia é a gente falar sobre outras coisas também, para dar dica para vocês aí que estão vindo para cá, dicas de estudo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Enfim, vamos seguir juntos aqui até, sei lá, até umas 8 horas aí, para tirar dúvida. Também mandem as dúvidas de vocês, deixem aqui nos comentários. Não quero só ver que vocês entraram aqui só para vasculhar, não. Deixem os comentários com as dúvidas de vocês, porque a gente já aproveita para responder também, beleza? Ô, David, fala um pouquinho de você aí, se apresenta, cara, por favor. Então, você já me apresentou de maravilhas já. Sou David, sou professor de espanhol da NUMES, sou tradutor, sou profe também de inglês, agora já menos, porque tem outras coisas acontecendo, e também divulgo um pouco as curiosidades da língua, do espanhol e de outras línguas também aqui no Insta. Ó, deve estar aparecendo aí, para vocês seguirem, né? Para vocês seguirem aí o David nas redes sociais. Por favor, siga, porque ele tem uns conteúdos bem legais, inclusive. Ajuda também com a questão do idioma, ele traz algumas curiosidades Também. ali. Então, por favor, sigam ele também aí para vocês poderem acompanhar um pouco mais do idioma. Essa imersão que eu falo para vocês terem, estava falando sobre isso com os nossos assessorados aqui há pouco, passa por acompanhar exatamente essa galera que traz informações para vocês nas redes sociais. Hoje vocês têm isso, então aproveitem, gente. Sai seguindo todo mundo aí. Tem muita gente fazendo
conteúdos bem legais, assim. Eu sigo pelo menos uns 4, 5 que eu, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu dou risada pra caramba com alguns conteúdos. Tem, Então, tem né? muitos. E, Eu tenho uma aluna que ela estava estudando inglês na época. Ela comentava, ela seguia, acompanhava seriados, filmes e tal, e ela seguia muitos atores e atrizes ótimo. americanos, né? Então ela comentava todas as postagens que eles faziam e ela me mostrava que, ai, I love you, não sei o que, sei lá. E ela falava que isso era tipo um motivo para ela desenvolver um pouco o idioma, se puxar a comentar, a escrever, a se expressar. E isso é uma ideia ótima. e outra, a gente quando está aprendendo idioma, pelo menos eu penso assim, não adianta você simplesmente ler ou ouvir e não fazer associações, né? Então Não, você precisa pegar aquela frase, aquela palavra, aquela coisa dita e você precisa fazer uma pausa para você associar alguma coisa ou até mesmo tirar alguma frase, alguma coisinha ali daquilo ou mandar para alguém, porque é aquilo acaba fixando, você associa de alguma forma, né? Então acho que é exatamente. importante. Já ficou a primeira dica. Aliás, tem uma série que a gente vai começar a assistir agora, que eu quero ver o nome. Como é o nome daquela série? Tem um ator famoso aqui da Argentina que eu nunca sei o nome desse ator. Guillermo E, Francella, sim, ele pô, encargado. É mas só tem muito boa. ele, só tem ele de famoso aqui na Argentina? Não tem mais? Porque você já matou logo de cara, assim? Não, também tem. É que eu ouvi o nome do seriado e a série ficou muito, muito famosa aqui. É uma das melhores que a gente produz nos últimos tempos. Como é o nome da série? El Encargado. El Encarregado. Aí, Sim. já está a dica aí. Essa série também está passando no Brasil, então quem está no Ah, Brasil tá? pode assistir. Está passando no Brasil e Legal. ela tem em português, mas vocês bloqueiam, porque vocês precisam assisti-la em espanhol. Ou então assistam em português e na sequência assistam em espanhol, porque eu acho que é uma Essa é uma associação boa legal dica. de fazer, né? Ou Vale muito. assista em espanhol, mas com a legenda, pelo menos, com a legenda em português. Se for com a legenda em espanhol, melhor, né? Mas É isso. Eu vejo às é vezes uma as pessoas, dica. vocês que vão estudar na Argentina, precisam se preocupar muito também com as vertentes do espanhol, né? Então não adianta também sair estudando, ouvindo, lendo, assistindo conteúdos de espanhol mexicano, da Espanha mesmo, porque isso vai perturbar a cabeça de vocês. Então concentre o que vocês precisam em tudo aquilo que for argentino, produção argentina, porque é o foco de vocês. É, Parece ser a mesma coisa, mas não é. É igual comparar o nosso português com o de Portugal. Tem uma diferença muito grande. sim, Rodê, sim, tem diferença. me fala uma coisa. Eu até anotei aqui para te perguntar, para a gente partir dessa pergunta. Como começar, cara? Qual que é o primeiro passo que a pessoa precisa dar para aprender o idioma? Porque há pouco eu estava com os alunos aqui e uma aluna falou para mim, cara, eu não saí do zero, eu não sei nem por onde eu começo. Estou com o curso ali, mas eu não sei o que eu faço primeiro. E eu falei, pô, é verdade, tem gente que tem essa dificuldade mesmo de dar esse primeiro passo, né? É. Aí você tem dois primeiros passos que você pode dar. Tem gente que reage à necessidade. Então, como elas sabem que vão vir para a Argentina, elas já começam. E tem quem fica meio apavorado, porque é um outro idioma, que às vezes eu acho muito difícil, ou que às vezes eu não entendo, e isso causa frustrações e tal. Um, Aí eu sempre indico que vocês, como a gente estava falando, assistam algum seriado, assistam algum filme que vocês talvez já conhecem. Sei lá, aos alunos que estudam inglês eu sempre peço para assistir Harry Potter ou Friends ou alguma coisa dessas, que talvez eles já assistiram em espanhol, mas que Uhum. assistam em inglês. Porque então aí eles já conhecem a história, eles não ficam perdidos e podem desenvolver também as habilidades no outro idioma. Façam a mesma coisa, tentem buscar se tem alguma coisa que vocês já tenham assistido, não necessariamente algo novo, como o encargado que a gente estava falando, e assistam em espanhol. Você, agora que estamos com os Jogos Olímpicos de Paris, você gosta dos jogos? Tem o canal da Claro, Claro Sports, acho que se chama. Ele passa todas Tudo. as competências, handball, hockey, futebol, quase tudo com narração em espanhol. Você fica interessado pelo esporte, aí tem uma ótima oportunidade para você conseguir
ter uma entrada ao idioma. Você gosta de acompanhar notícias? Pesquisa por sites em espanhol. Vá pelo interesse, porque aí você já mais ou menos domina o tema, mais ou menos sabe, sei lá, de esporte. Você não precisa aprender as regras do esporte, porque você já sabe, já conhece, já gosta. Então, pelo menos você vai ouvir narração em outro idioma. Isso vai ajudar, com certeza, vai ajudar nas associações que eu falei há pouco. A Nicole está falando aqui que é muito boa a série que a gente indicou. Realmente é Sim. muito boa, vale a pena, viu? Ô, Nicole, ó, tem muita dica para a gente dar pro pessoal aí. Não sei se a Nicole está aqui com a gente ainda. Manda nos nossos grupos aí, fala que a gente já está ao vivo aqui, ó. Manda o link lá, fala, ó, o Rodrigo já está com o Dave lá para a galera entrar aqui, para a gente poder até trazer outras dicas legais aí. Uhum. Isso que o David falou, eu acho que é legal, porque se você também ficar querendo ir a fundo com alguma coisa que você não gosta, logo você vai desistir. Então, se você, por exemplo, você gosta de futebol, aí você se cobra tanto, 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 aí você, tá passando um beisebol em espanhol, eu vou assistir. Se você não faz ideia das regras, de como É funciona, bem difícil. é inútil você. Mas às vezes a pessoa acha que vai ser útil para ela porque ela está escutando. E não. Vocês precisam estudar com inteligência, gente. Foque naquilo que vocês gostam, naqueles assuntos que vocês têm familiaridade. Eu acho que isso é extremamente Sim. importante. Quando eu Além disso, comecei perdão, quando eu comecei a aprender português, eu assisti todos ou muitas temporadas do MasterChef Brasil, porque eu gosto de cozinhar, eu gostava já isso. do formato, então o formato eu conhecia e assim, o jurado agarrava uma batata e falava batata, ok, isso em português se chama batata, se fala assim. Então aí você já começa a fazer associações que parece uma bobagem o que eu estou falando, mas para alguém que está começando, que está começando a aprender, é super útil. É isso. E qualquer coisa, gente. Até uma das coisas também, eu acho que isso é legal. Tem alguma outra coisa dele que talvez seja importante a pessoa ainda no Brasil mudar a rotina dela ou adaptar a rotina dela para incorporar mais vocabulário, para aprender mais? Tudo que a pessoa consiga virar para espanhol vai ajudar. Tem muitas pessoas que aprendem um outro idioma e elas trocam a língua do celular. Tenho muitos amigos meus que estão estudando inglês e eles trocam a língua do celular para inglês. Ou, no seu caso, trocariam para espanhol. Isso já ajuda, porque aí já você tem um contato diário durante muitas horas ao dia com algo que te faz interagir em espanhol. Ah, eu acordo e coloco notícias. Coloca em espanhol, se você faz isso também. Porque aí você já fica também por dentro do que está acontecendo aqui, que é o lugar onde você vai morar. Que sempre Uhum. tem coisa acontecendo aqui. Um, tudo que você possa virar para espanhol vai ser de uma ótima ajuda. E também eu acho que uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer para começar a aprender uma língua é entender que vão errar muito e que esses erros serão aprendizados e vão fazer parte de todo esse percurso até aprender espanhol. Eu já errei muito, eu ainda erro no espanhol, imagina no português, imagina em inglês. A gente segue aqui com 40, quase eu, ainda estou aprendendo português. E Pois é, faz parte. E às vezes o medo de errar impede que você aprenda, impede que você cresça, que você evolua, né? É legal isso que você falou, por exemplo, do celular, é uma das dicas que a gente sempre traz, de mudar a configuração para o espanhol. E você tem que pensar no seu dia a dia, né? O que você faz de forma talvez, sei lá, involuntária, talvez seja essa palavra. É aquilo que automaticamente você faz no seu dia, você nem percebe que está fazendo. Então, reflita e aí faça aquilo, começa a fazer aquilo de outra forma, mudando o idioma. Eu acho que isso vai. Porque também, quando a gente fala que, às vezes o pessoal chega aqui e fala, eu tenho 4 meses para eu aprender o espanhol porque eu preciso do certificado. Aí fica lá 8 horas por dia, 12 horas por dia comendo livro lá, colocando um monte de áudio, um monte de coisa. Na minha visão, para mim, isso não serve, porque isso cria um monte de confusão na minha cabeça.
Então, deve ter pessoa que, para quem esse é o caminho, então faça isso. Para alguém deve funcionar. Na minha experiência também não funciona. Eu sempre faço o mesmo exemplo. Quando a gente está começando a ver verbos em espanhol, que é um dos grandes monstros quando você está começando a aprender a conjugação de verbos, eu sempre pergunto a mesma coisa. Como você aprendeu a conjugar os verbos em português? Você sentou e leu tabelas e tabelas e tabelas enormes de conjugação? Não. Você talvez pegou alguma referência de alguma conjugação X, e aí você foi indo no intuito, no que você ouvia, fazendo associações com outros verbos que são similares. É isso que você tem que fazer também para estudar espanhol. Serve bunda na cadeira e só ler, 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 ler e tragar livros? Talvez, eu acho que não, que é melhor ter outros métodos. Eu também acho que é fundamental. E outra é estudar de forma inteligente. Isso é estudar de forma inteligente. É com foco na imersão, que é o que vai trazer o que vocês precisam, e estudar para o objetivo de vocês, gente. Vocês têm que entender o Uhum. seguinte: o que vocês precisam? Ah, Rodrigo, eu preciso do certificado porque eu estou indo para a UBA. Então estuda para esse maldito certificado aí. Ah, Rodrigo, eu vou começar numa universidade X que pede tal nível, então foca naquilo. Focar nesse nível, É claro. isso, gente, porque se você precisa só do certificado e você quer aprender o idioma, são duas coisas diferentes na minha visão. Porque a Muito. preparação tem que ser voltada para o certificado, porque geralmente você tem menos tempo e você tem uma preparação muito específica. Aprender o idioma requer anos, às vezes. Estando na Argentina, estando dentro da faculdade de medicina, em sua grande maioria, aquilo já naturalmente vai fazer com que você aprenda e evolua no dia a dia. Sim, Então, se o seu objetivo é o certificado, foca no certificado, tá? Acho que isso é extremamente importante, porque as pessoas acham que, aprende idioma em 6 meses. Não, você não vai aprender idioma em 6 meses, cara. Em 6 meses de vida, você falava português? Você não falava português, você levou anos para você aprender. E é da mesma forma. Só que você consegue estudar de forma concentrada para aquilo que você precisa, que é o nível certificado daquela CL, CELU, enfim, do que for. Eu acho que é extremamente importante isso, porque isso tem a ver até com o nosso curso, né? O nosso curso, a gente fala, ó, é um curso básico, o curso que tem aqui, para quem vai estudar em universidades, por exemplo, particulares. Então, a gente vai dar um foco, a gente vai dar um enfoque naquele conteúdo que a universidade vai te cobrar no início do curso. Então, galera que vai para Barcelona, galera que vai para Mourão, galera que vai para essas universidades particulares, puta, super vale esse curso. sim. Agora, a galera que vai se preparar para uma CL, para uma CELU, já precisa de uma outra preparação. Então, vocês precisam entender isso, tá? E dentro disso, qual que é, cara, na sua visão aí, já dando aula para a galera e tudo mais, os principais erros, assim, que a gente, vou me colocar no meio, que a gente comete em relação ao idioma, tanto no dia a dia, quanto também, se você puder colaborar, na preparação, né, para a CL, para a CELU. Então, para ser sincero, eu falo depois. Em geral, as maiores dificuldades que temos, que têm os brasileiros e que são os maiores erros que eles fazem, estão relacionados a pronúncias, porque tem muitos sons diferentes em espanhol e em português. Vocês devem talvez perceber que às vezes eu não consigo diferenciar muito bem o som da B e o som da V. Porque em espanhol não existe essa diferença. Então, às vezes, quando eu falo muito rápido em português, eu me enrolo e não faço essa diferenciação que é muito importante para vocês. Então, coisas similares acontecem quando vocês estão tentando falar em espanhol. Às vezes, esses erros ou essas dificuldades fazem com que a gente não entenda o que você está falando, porque a palavra não existe, o som é complexo, não deu para entender, sei lá. Mas muitas vezes dá para. Acontece muito com a famosa R, esse som que é tão característico do espanhol e que muitos de vocês têm dificuldade para pronunciar e às vezes enrolam um pouco, mas a gente entende quando vocês falam alguma coisa que tem esse som e vocês não conseguem produzir. E já sobre a parte gramática, os verbos são um grande monstro. Muitas vezes as conjugações são diferentes entre espanhol e português. Então,
tentamos aplicar as mesmas regras do nosso idioma e às vezes elas não funcionam porque o idioma é outro. E também a questão dos pronomes, dos artigos, o famoso lo, o artigo neutro, que vocês não têm em português, e complica um pouco a vida, os pronomes reflexivos. Esses são os maiores, assim, erros barra dificuldades. Eu acho que o Low aí, eu acho que é o maior, é o que pelo menos eu mais vejo, assim, de portunhol, né? Usado aqui por quem chega, assim, pelas primeiras vezes, acho que é o maior erro, né? Que a gente vê mais facilmente, né? Não sei se é o maior erro, mas o mais comum, talvez. O mais comum, sim. Gente, quando a gente fala de erro aqui, quando a gente fala de que esse é o maior erro, é o mais comum e tal, não fiquem com vergonha, não fiquem com medo de Não. cometer esse erro. Porque se você está cometendo esse erro, você já está dando um grande passo, porque é sinal de que você está querendo falar. E o aprendizado passa por isso. O problema é você chegar aqui e você querer ficar no português, português, português. Ó, entendam uma coisa, ainda que na universidade que você vá, não se exige um certificado, o dia a dia vai te exigir um certificado, tá? Sim. O dia a dia vai ser punk. Assim, os professores, ali no primeiro semestre, vão ter uma certa paciência com você, mas depois já vão perdendo a paciência. É uma situação que eu comento bastante com os alunos. Tem algumas universidades daqui em que você já tem que ir para o primeiro ano para o hospital, por exemplo. Aí, na Universidade de Moron, é uma dessas universidades. Às vezes os professores submetem os alunos a atender a falar com o paciente, coisas básicas, obviamente, né? Sim. Às vezes, por exemplo, numa matéria lá de enfermaria médica, que o aluno está aprendendo a tirar a pressão, a fazer essas coisas mais simples, o professor coloca ele lá em contato com o paciente para fazer isso. E aí imagina o paciente lá, todo adoecido, com dificuldade para falar, e ele é atendido por alguém que não consegue o entender, e ele tampouco consegue entender a pessoa. E isso vira um caos dentro de um pronto-socorro, de um hospital. Então o professor vai perdendo a paciência com esse tipo de coisa. Então você tem que ter o compromisso com você mesmo de que a carreira de medicina a qual você vai querer fazer aqui na Argentina não só vai te exigir a técnica da medicina, como no seu caso aí que vai vir para cá, o idioma. No Brasil você não teria esse problema, mas aqui você vai ter. É que acontece também quando você tenta, sei lá, pegar um ônibus, ir para o supermercado, não vai ter condutores de ônibus, motoristas de ônibus falando português. Deve ter algum, mas não é comum. Então você vai ter que se comunicar em espanhol. É, e, É uma e, às, exigência do dia a dia. e às vezes a gente não, e às vezes a galera não se dá conta disso, né? Então, quando me perguntam, Rodrigo, começo por onde? Quero ir para a Argentina em 2025, 26, começo por onde? Cara, idioma. É, Idioma. Acho que isso é o fundamental. Se você não souber, sei lá, o básico do básico, você tem a obrigação de ir atrás. Porque você está querendo ir para um lugar. Gente, quando a gente vai para um país muito nada a ver, a gente pelo menos tenta, antes de ir para esse país nada a ver, saber como diz bom dia, boa tarde e boa noite, obrigado e com licença. Pelo menos isso a gente faz ali, ainda no aeroporto a gente começa a ler. Deixa eu ver como é que fala isso aqui, porque isso com certeza você vai usar turistando. Imagina estudando no dia a dia, sentado lá na sala. porque vocês estão criando um plano de vida aqui. A medicina, que são 5, 6 anos, mais ou Seis menos. no mínimo, né? 6 no mínimo. Então, você está criando 6 anos de plano de vida, não são 2 semanas de férias. Então, aí precisa um envolvimento muito maior. Uhum, exatamente, exato. E para aquelas pessoas que precisam mais rapidamente, ou David, alguma dica, assim, eu estou indo para a Argentina daqui 1 mês, 2 meses, eu estou indo fazer minha prova de certificação daqui 2 meses, eu preciso fazer essa prova aí. Alguma forma, assim, para acelerar o aprendizado, para correr com as coisas, tem algum milagre? Milagre não, por enquanto. Mas o que eu acho que a organização é clave, é a chave. Tanto do percurso universitário, tanto da carreira, que você já deve falar bastante sobre isso,
Na hora de aprender o idioma, também, organização é a chave. Você precisa fazer a prova de proficiência? Ok, foca, tira um dia, perde um dia organizando o conteúdo, organizando as coisas que você precisa estudar, para não estudar à toa, para não perder tempo estudando à toa. Você precisa vir para aqui e quer saber o básico? Organiza o que você precisa. Ir para o supermercado, me comunicar com um motorista de ônibus, fazer turismo, sei lá, não sei. Faz listas dos objetivos que você quer atingir no tempo que você tem. E em base a isso, planeja mais ou menos, ok, eu preciso hoje fazer isso aqui, amanhã fazer isso aqui, neste horário, neste horário, neste horário. Esse tipo de organização, às vezes parece que você está perdendo muito tempo, mas você está ganhando tempo no futuro, porque aí você já sabe o caminho que você tem que seguir. E você não precisa, não gasta tempo estudando à toa, o que eu falei antes. E, além disso, algo que pode ser muito contraditório é se dar tempo para relaxar, se dar tempo para parar um pouco. Porque às vezes a gente tem um mês, eu vou sentar todo mês de 0 a 24 horas só pensando em espanhol. E o cérebro cansa. E isso pode trazer muitas frustrações também, porque vai chegar um momento que você não consegue pensar no outro idioma. E isso é lógico, o cérebro é um músculo, músculos cansam. Então, planeja também essas paradas, esses tempos de, ok, eu vou estudar por uma hora, depois dessa hora eu vou fazer outras coisas, porque isso também é muito necessário, saber quando parar. Por isso que eu falei de você suavemente ir colocando no seu dia a dia a sua rotina, né? Porque aí são coisas que você já vai fazer de forma involuntária e que está ali, de certa forma, associado ao idioma. Então, isso ajuda bastante também. Acho que isso não é um erro, isso é um erro grande, assim. Isso serve para tudo, né? A galera também faz vestibular no Brasil, sabe que se você pegar um mês para estudar, se você não for inteligente e concentrar naquilo que você precisa, você vai ficar de um desesperado aí, estudando 24 horas por dia, comendo livros, vai Sem chegar na sentido. hora, você não vai conseguir nada, porque, né? Gostei disso aí que você falou, que o cérebro é um músculo, olha, foi coisa de Não, filósofos. não é. Cérebro é um músculo e músculos cansam. Aí você vai chegar, não vai perceber que você está cansado mentalmente na hora de fazer o vestibular, no caso de vocês, o idioma, vocês vão se frustrar, porque não vão conseguir atingir o objetivo. E isso tem acontecido muito, E aí muito, o muito, problema muito. é que quando você se frustra, você acha que não sabe. E na verdade você talvez só precisa uma soneca. E assim que você tira um É, cochilo, você já é o master de espanhol. E é só isso que você precisa. Então, você tem que ser inteligente até nisso, até saber quando precisa parar, quando não é o momento. Assim, se você está no meio de um incêndio, não dá para estudar espanhol. Apaga o incêndio e depois vai para o espanhol, porque senão exato. você não pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo. É bem interessante isso que você está falando, porque eu acho que é fundamental. E outra coisinha também, legal de se comentar, você comentou que você chega uma hora que você começa a acreditar que você não sabe o idioma. E eu percebo também que quanto mais você estuda, mais você tem essa sensação de que você não sabe. E eu converso com os alunos falam, Rodrigo, eu estou regredindo, porque eu estou vendo que eu não sei isso, que eu não sei aquilo, que eu não sei aquilo. E eu falo, você só percebeu que você não sabe isso ou aquilo porque você já está em tal nível. Porque antes, quando você não tinha nível nenhum, você não tinha percepção de que você Não. precisava aprender aquilo. Agora, muito bem, você evoluiu, você passou por uma nova fase. E como lá no videogame, quanto mais fases a gente passa, mais difícil vai ficando. E aí você tem a sensação de que você não consegue. Até que você não sei se é essa palavra, mas usando o exemplo do videogame, até que você não passa de fase uma vez, duas, três, quatro, cinco, na 10ª vez você passa de fase e depois você tiver que fazer de novo aquela fase, você vai fazer numa facilidade danada. E E você vai superando. tem esses videogames que você precisa utilizar todas as ferramentas que você
que você foi colecionando ao longo dos níveis. Aprender um idioma é mais ou menos isso. Você começa com palavras soltas e aí depois você vai adicionando um artigo, um verbo com a conjugação, com todas as outras conjugações, com os objetos diretos, com... Então chega um momento que é lógico que você vai se perder, porque é tanta coisa que você também tem que ordenar até isso. É, é. E sabe uma coisa que eu tô tentando agora fazer isso, falo por mim, né? A Jenny tá colocando aqui, eu estou mais ou menos assim. Mas, ó, assim, eu acho que ela estava se referindo à quantidade de horas de estudo. Então, Uhum. gente, tenta, organiza a cabecinha aí, as ideias, planeja de acordo com o que você precisa, tá? Eu acho que isso é extremamente... E o tempo que você tem. E o É, tempo. Há pouco eu falei sobre isso aqui. A galera, por exemplo, que vai entrar em 2025, que precisa desse certificado, para quem vai precisar do certificado para o final do ano, dá tempo de montar um planejamento legal. Eu sugeri, por exemplo, para essa turma que eu estava conversando agora há pouco, que fizesse esse curso nosso básico, por mais que não seja preparatório, e que depois não fizesse importa. aquele outro curso que a gente vai ter lá do B2 do C1, que é exatamente para funilar, exatamente para concentrar o que vocês precisam saber só para um maldito certificado. Mas enquanto para você Exatamente. chegar lá, você precisa ter o básico. Não dá para você chegar lá se você não tiver o básico. Então faz esse básico agora e depois você faz aquele outro. Mas uma coisa que eu ia falar, que eu tenho percebido, essa ânsia da gente querer aprender, de querer falar, de querer saber tudo, às vezes a gente quer se comparar, por exemplo, aos próprios nativos. Eu aqui no dia a dia na rua tenho passado por isso. Às vezes você vai lá conversar, tentar conversar com alguém, ou alguém puxa assunto, e você, já sei mais um pouquinho e tal, você quer falar no mesmo nível que a pessoa, você quer falar no mesmo tom de voz, na mesma aceleração dela e tudo. Aí chega uma hora que você trava. Então eu tenho me preocupado, aqui com vocês, como eu estou falando em português, eu falo rápido, eu tento falar mais depressa, porque tenho aptidão para isso. Mas eu não vai rolar fazer isso em espanhol aqui, porque eu vou travar, e eu já Ainda. eu percebi, ainda, estou me desenvolvendo, mas já percebi que não vai rolar, então eu estou tentando falar de uma forma meio que, sei lá, meio espaçada, bem calma, assim, então eu vou prestando atenção de palavra por palavra, então acho que quem está me ouvindo está falando, nossa, cara, ele deve ter algum problema, não é possível, ele está falando a 10 por hora. E não tem problema nenhum pensar assim. E aí tem horas que aí você não vai saber a palavra em espanhol. Aí você para e beleza, você manda aquela palavra em especial em português. Só que a dificuldade pontual ali faz com que você depois volte e fale, puta merda, o que significa? O que é aquela palavra que não saiu aquela hora e tal? E se você começa a querer fazer tudo depressa, você não vai, primeiro, você não vai ser entendido. Segundo, você não vai conseguir perceber aquilo que você não soube e não vai permitir com que você evolua. Então, eu tenho feito esse exercício, tem me ajudado, aí fica a dica. É que, sim, é o famoso pensar antes de falar, que a gente deveria fazer no nosso próprio idioma e tem gente que não faz. É, mas é importante também detectar que essas coisas acontecem também no nosso próprio idioma. Deve ter vezes que você fica uma bagunça em português, sendo nativo de português, e eu fico uma bagunça em espanhol, sendo nativo de espanhol. E tem dias que eu não posso articular palavra em idioma nenhum, porque tem dias, é isso. É, nossa, falou tudo agora. Tem dias que às vezes eu tenho aqui 3, 4, 5 reuniões no dia. Tem dia que eu chego no final e eu fico frustrado, que eu falo, caraca, eu não consegui fazer as coisas que eu queria, não consegui desenrolar, não consegui em português. Você imagine você tem que fazer em outro idioma. E aí imagina ainda os alunos que têm que fazer prova oral aqui na Argentina. Ai, não. O medo Cara, do... assim, imagina essa dificuldade nossa aqui, a gente ainda tem uma segunda, terceira chance. Na prova oral, às vezes, você não tem mais essa chance. Então, você precisa... Ô, David, falando nisso, a galera que vai para a UBA mudou recentemente, né, gente? Falando de certificação agora, a UBA, no final do ano passado, mudou o nível de exigência, né? Saiu do B2 e foi para o C1. O nível intermediário e foi para um nível avançado. Você acha que é possível a pessoa chegar no nível C1 ou você acha que é uma coisa assim impossível e a UBA está apelando? Impossível
não é. Não é fácil, requer um esforço grande, mas é possível. Fazendo o que eu estava falando antes, tendo esse foco e organização, conhecendo o que a prova exige de nós, de você, conhecendo os exercícios, conhecendo como resolvê-los. É, é possível, eu acho que temos muitos casos de sucesso aqui na Numes mesmo, de gente que começou do zero ou do um e acabou fazendo essa prova e passando. Ah, requer esforço, isso sim. Assusta, gente, assusta da mesma forma que lá em 2000 e acho que foi 18, assustou quando a UBA começou a pedir o certificado, porque até então nem precisava disso. Aí depois passou por uma exigência específica, de nível específico, B2, e todo mundo, oh meu Deus, não vou conseguir. E agora teve essa mudança, que assustou igual. Uhum. Então, assim, eu também, nós tivemos sim casos aqui, agora mesmo, né? Quando tivemos período de inscrição na UBA, a gente teve pessoas que estavam lá com o seu C1 bonitinho e tal, mas são pessoas que focaram nos estudos, foram pessoas que. Uma coisa que ajuda bastante que eu vejo é chegar antes na Argentina também, eu acho que ajuda bastante isso. É, porque você tem a prática do dia a dia com o Acelera, né? idioma. Acelera. Então, quem pode falar? Não, que o que também ajuda a fazer as coisas com tempo. Que geralmente não acontece, geralmente as pessoas não têm esse tempo. É, Então, eu acho que sim, galera que precisa do C1, se puder vir para a Argentina antes, venham, tá? Agora a gente está falando de primeiro semestre de 2025, então vocês precisam ter esse certificado até o final de janeiro, né? Então, se vocês puderem vir 2, 3 meses antes, aí ó, dá tempo de planejar uma viagem para já vir em definitivo, venham, porque com certeza você vai sair do B1, do B2 para o C1, tá? sim. Eu acho que, claro, depende de você, né? Obviamente, se você chegar aqui e ficar preso num apartamento e ficar ali no grupinho de brasileiros, você não vai aprender nada. E você vai, aliás, regredir. Você vai sair do B2, você vai para o A1. Então, por favor, não faça isso. Não. E aliás, atualizando aí, né? Ó, gente, teve mudanças, né? A UBA agora só CL, né? Só CL Global, ou o próprio CEI, que não é C, né? Acaba sendo CEA, porque é certificado avançado e não intermediário, né? La Plata, a gente continua com a regra de antes, daquela ideia do B2 ou 700 pontos para quem vai fazer CL Global. Que mais? Rosário também no nível B2. E a Unpaz, que a gente tem trabalhado e que esse ano tem um montão de gente para ir para a Unpaz, ela em especial eu acredito que vai mudar, hein? Porque ela antes, nos 3 anos anteriores, ela exigiu no edital dela lá o nível B1. E convenhamos, nível B1, para quem precisa vir aqui estudar, É ah, baixo. é muito baixo, gente. Então, assim, uma hora ou outra ela vai ter que mudar as regras. Sim. E eu acho que ela já vai mudar agora, porque teve uma entrada grande de brasileiros no ano passado, culpa nossa aqui, e vai do triplo. Ainda, perdão, ainda mais se todas as outras universidades estão pedindo o mínimo V2. Exato, exato. Então agora, esse ano vai o triplo aqui, tem muita gente que saiu da UBA e está querendo ir para um país. Então eu tenho alertado, ó, porque a galera tá falando, ah, Rodrigo, mas os últimos foram B1, tá? Mas o próximo eu acho que não vai ser. Então se prepare para o pior, porque aí você vai estar se preparando para algo mais fácil se vier. É. Então, se prepare, tá? Uma pergunta que sempre fazem, e alguém quer fazer aqui, eu tenho certeza absoluta que alguém quer fazer, mas está com vergonha de fazer, e eu vou fazer para você. Tem alguma dessas provas aí, CL, CELU, SEI, que é da UBA, para quem não conhece, que mais que a gente tem? Certeia, que é de La Plata, para quem não conhece, quem é O do DELE, DUC, o DELI, DUCLE, tem uma DELE. infinidade. Tem alguma que é mais fácil, David? Acho que não. Acho. Eu vi modelos de provas de todas e são bastante similares. Tem algumas diferenças, mas como a certificação que elas pedem está regulada, esse B1, C2, X4 que a gente está falando, ele é um marco europeu de aprendizado de idiomas, que tem para todos os idiomas que têm descendência europeia, inglês, português, espanhol. Então, ele
ele mais ou menos que regula um pouco que tipo de coisas você tem que certificar. Então, as provas acabam sendo bastante similares. Por isso, a gente consegue criar um curso que abranja mais ou menos todas as provas. Porque aí é analisar alguma diferença que tenha e falar, oh, você vai para o Ciele, presta atenção nisso. Você vai para o Ducle, presta atenção nisso outro, Uhum. que é uma diferença dessa atividade padrão. Mas não acho que tenha uma que seja mais fácil. Eu acho que todas são bastante similares. É mais Ah, fácil, você pode tornar mais fácil, né? sim, aí é a decisão de ver qual prova você tem que fazer depende da universidade, do que elas pedem, e de qual dessas provas a universidade pesa o puntagem, a pontuação menor, É, porque aí fica mais, de fato, mais fácil para você. eu acho que o jeito mais fácil é vocês estudarem. Aí Também. vocês. Porque assim, gente, ó, o fim é o nível que. Entenda assim, o fim é o nível que você precisa. O caminho, cada uma faz de um jeito. Mas no final vai te mostrar o nível que você tem. Ela não vai mentir. Porque, como o David falou, ela segue um marco comum entre elas. É uma regra, uma regra do europeu ainda, né? Uma regra europeia, aliás, é usada para chegar a uns níveis lá, para determinar um, a dois, enfim. É a mesma coisa, só que uma usa um caminho, outra usa outra, não vai mentir no final, vai trazer o quão você sabe ou não do idioma. Então, se você E, se a- preparar. e as diferenças realmente são muito bobas. Por exemplo, todas essas provas têm quatro fases. Fase de leitura, fase de audição com áudios, fase de escritura e fase oral. Na fase de leitura, tem algumas dessas provas que tem uma leitura para você marcar verdadeiro ou falso. Tem outras que não. Não tem muita diferença entre uma e outra, na verdade. Uhum. Porque dá para praticar também para as outras com verdadeiro ou falso, se a ideia é que você compreenda textos. O Alessandra está falando aqui, jeitinho brasileiro esquece, né? Ai, Alessandra, a gente estava falando disso há pouco também aqui com os alunos, porque teve uma aluna que perguntou assim: eu faço o CL Global. O Global são 4 análises, né? Que são oral, escuta, escrita e leitura, né? É, Basicamente. Aí a aluna perguntou: se eu tirar, porque a análise é individual e depois é uma análise do todo. Aí ela falou: se eu tirar C1 em 3 e outro B2, eu posso fazer só do outro depois? essas matemáticas tão complexas, eu sou de letras, né? Pois é, Então, e é bem isso, não dá, é o jeitinho que exatamente aqui eles vão ter orgulho de dizer não, falar não, e vão sorrir assim, e falar não, e vão dar aquela sorrir, porque eles estão loucos para falar não. Então, quanto mais a gente pudesse ter as coisas certinhas ali, como pede o edital, né, principalmente, melhor. Mas legal você falar isso. Porque a gente está sempre acostumado a buscar uma alternativa para uma regra, buscar um caminho diferente. o E jeitinho aqui brasileiro, que também tem jeitinho argentino, tudo seja dito, mas que no final das contas, tudo que você vai aprender para essas provas, em algum momento você vai ter que utilizar. Então, aprende de vez. E pronto. isso é importante. Uma outra coisinha que me veio à mente aqui, que foi falado também, que você comentou, ó, vocês também podem mandar dúvidas aqui, tá? Podem mandar perguntas aí para a gente poder responder. Mas, lembrei, simulado, gente, ó, não vão cometer o erro, ver se eu estou errado, né? A informação que eu dei há pouco aqui para uma aluna. Ela queria fazer simulado, tá começando agora e já queria fazer simulado, cara. Eu falei, não faz isso não, senão você vai se frustrar. Você vai fazer uma coisa que você não sabe ainda. E aí o resultado vai ser péssimo. Aí você vai falar, isso não é para mim. Então, simulado tem que ser a cereja do bolo. Não queiram começar a fazer o bolo pela cereja. Primeiro façam tudo o que É vem antes difícil. para depois chegar no fim, né? É difícil construir uma casa pelo teto. É, É isso. é É isso. isso. Eu entendo, porque você tem tanta vontade, tanta ansiedade de ver como você está progredindo, mas às vezes isso fica. eh, isso pode magoar, isso pode frustrar. Então,
sim, é melhor não. E também é bom ouvir quando te falam, olha, você ainda não está nesse nível, você precisa praticar mais. Porque não é uma crítica, assim, não sei se não é uma crítica, mas não é um. A gente não fala isso para magoar a gente, para magoar vocês. A gente fala porque, olha, você está indo no caminho certo, mas você precisa dar um pouco mais de você. Você precisa praticar um pouco mais. Essas certificações que a gente está falando, todas são pagas e todas são muito pagas. Então a ideia não é que você perca uma grana enorme fazendo prova, 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 prova. A ideia é que você sente fazer essa prova quando você tem as maiores possibilidades de aprovar. Perfeito. É isso, é isso. Mas sabe o que às vezes acontece também? Às vezes a gente, quando não conhece, quando não tem o conhecimento, não começou a estudar ainda o idioma e tal, principalmente, e acho que talvez unicamente o português e o espanhol, traz para nós uma falsa sensação de similaridade, né? A gente acha que vai ser fácil. Ah, é muito parecido. E aí é onde a gente se dá mal. Aí a gente pega um simulado para fazer, achando que é parecido e fala, meu Deus, eu não sei nada. Nesses níveis que a gente está falando, B2, C1, que são os níveis mais altos de proficiência do idioma, as diferenças são maiores, porque tudo o que são conectores, preposições, formas de armar orações complexas, complexas de dois, três linhas, isso muda muito. Uhum. Enquanto a gente fala mientras, porém, a gente fala aunque ou sin embargo, temos muitos jeitos diferentes de falar essas coisas. A diferença maior não está nos substantivos e verbos que a gente vê no dia a dia, está nessas estruturas mais específicas. É isso que vocês têm que aprender. E é Então, exatamente isso que vai ser cobrado ali na hora de fazer a avaliação. exatamente. É importante isso. Legal. David, e de que forma, cara, essa galera que vai fazer, de que forma a gente pode ajudar, a gente enquanto você enquanto Numes, de que forma a gente pode ajudar quem vai precisar do certificado para o final do ano agora? Para o final do ano agora, você está tentando falar o que eu acho que você está tentando falar? Provavelmente. Provavelmente. Então, a gente pode desenvolver ou pode apresentar talvez um curso novo com prática específica para essas atividades. O que eu estava falando antes, organização. No, nessa prova, na parte de escrita, você tem que fazer essa atividade. Ok, esse é verdadeiro ou falso que a gente estava fazendo. Como se faz? Você lê, presta atenção, aqui fala. No texto, Maria fala oi. E aí você busca no texto se Maria fala oi. Verdadeiro ou falso. É isso. É aprender a fazer cada uma das atividades que você é pedido nessas provas. Detectar como fazer. Tem vezes que essas leituras, por exemplo, ou que os áudios pedem para você marcar um número, ou perguntam se tal pessoa nasceu em 1900. Aí você busca 1900, não precisa ler o resto. São essas dicas que vão ajudar a você fazer bem, detectar o que você tem que responder e também fazer rápido ou relativamente rápido, porque todas essas provas que a gente está falando tem um tempo específico para fazer. Não é que você pega todo dia e você tem 7 semanas para fazer a prova de leitura. Não, você tem, acho que é 1 hora mais ou menos para cada coisa. Então, não para cada atividade, para a prova inteira, que são como 4 ou 5 atividades. Então, é isso, é conseguir ajudar vocês a detectar em cada atividade que é o que é pedido, que é o que pede a atividade e como responder do melhor jeito possível. E isso é o que a gente vai ter nesse curso que vai começar em setembro. Exatamente. São, pelo que eu estive desenvolvendo aqui, são 18 aulas para praticar absolutamente todas essas partes de todos esses exames que a gente está falando. Legal. Isso não está acontecendo ainda aqui na Nunes, hein? A gente está desenvolvendo esse curso ainda.
Eu acho que nas próximas semanas a gente já vai trazer isso para vocês aí. Então, ó, como vai ser setembro e outubro, é exatamente no tempo que quem vai vir em 2025 precisa, né? Porque a galera que vai vir em 2025 vai começar a precisar desse documento ali para novembro, mais ou menos, quem vai para La Plata, quem vai para Paz e tal. Então, esse curso pensando em vocês, tá? Então, Exactamente. segura, a gente vai divulgar isso logo, logo, aqui no Instagram, nos grupos, enfim. Continuem se preparando do jeito que vocês estão e depois vocês podem dar essa refinada com esse curso que a gente vai ter. Ó, de novo, o David falou, vocês precisam dar o tiro certo, porque custa caro essa prova. Então, às vezes, vale a pena mais vocês investirem num curso, em alguma coisa que vai preparar vocês melhor, do que ficar pagando para fazer a prova e se frustrando com o resultado negativo. Sí, Então, quanto mais preparação, melhor. Esse investimento vocês vão fazer agora e depois lá na frente, vocês vão estudar 6, 7 anos de graça. Então, se vocês dividirem isso por 7 anos, não vai dar nada, tá? Mas a gente não tem isso aí, Rodrigo, já quero fazer aquilo. Não dá para fazer isso ainda, a gente está desenhando esse curso. E outra coisa, esse curso, vocês precisam já estar no nível para começá-lo. Quem não sabe nada, se chegar lá, vai ficar perdido e vai perder dinheiro. sí. Tem Es que ser importante avisar que ese curso no contiene casi nada do espanhol básico, porque a gente é um curso específico de preparação para esses exames. perfeito. É isso. Então, ó, não adianta. A gente vai fazer, inclusive, um testezinho ali para ver se você tem o Sim. nível B1, pelo menos, para fazer esse curso, tá? Então, se você já está se preparando em ter um nívelzinho, então segura que a gente vai divulgar isso logo. Agora, esse outro curso que a gente vai começar a semana que vem, começar uma nova turma. A gente já está com esse curso já há algum tempo, tá? Essa nova turma, ele é o básico. Então, quem não sabe nada, pode entrar nessa nova turma agora, começar e chegar à preparação que precisa para fazer o outro, talvez lá mais para setembro, tá? Exactamente, dá para fazer Os dois. paralelo. Perfeito. Ou então, Rodrigo, não preciso da certificação, eu estou indo para Barcelona. Lembrando que a Barcelona agora está fazendo um teste de diagnóstico também, e que, se você não tiver o B2, não é obrigatório, mas você vai fazer um curso específico da Barcelona que pode levar até 2 anos. E o que você souber do espanhol na Barcelona pode te ajudar a diminuir esse tempo de curso. Ah, mas não é bom eu estudar bastante tempo? É bom, mas vai custar caro. Então, quanto menos tempo você tiver de curso da Barcelona, melhor. E você reduz o tempo de acordo com o seu nível do teste de diagnóstico. Então, se a hora que você for fazer o teste lá der B2, você não vai fazer curso nenhum. Se durante o teste de diagnóstico você for fazer e der B1, você vai fazer 6 meses. Se der A2, você vai fazer 1 ano e meio. Se der A1, você vai fazer 2 anos. Então, chegar já sabendo alguma coisa pode te ajudar nesse sentido, tá? Então, se você também vai fazer esse básico, precisa começar a sair do zero e tal, é esse curso que vai ter na próxima semana. Como que funciona, Aldeir? Como que você está tocando esse curso? Como tem sido a dinâmica dele? O básico. O básico, isso. O curso básico son 3 aulas por semana durante 15 semanas, cada aula de 1 hora. Vamos ver a gramática, o vocabulario básico do dia a dia, do cotidiano, o que a gente estava falando, para ir no supermercado, para visitar outras cidades, para descrever uma casa, porque vocês vão ter que alugar alguma coisa aqui e vocês têm que saber mais ou menos o que vocês querem ou o que as imobiliárias estão oferecendo. Enfim, todas essas coisas básicas do dia a dia, estruturas gramaticais básicas, até bastante complexas, que são parte do que vocês vão precisar para esse outro, para os exames internacionais também, e práticas orais, que isso é uma novidade que a gente está trazendo para o curso novo. A gente gosta sempre de ir modificando algumas cositas, segundo o feedback dos alunos, e isso é algo que eles têm pedido muito, práticas orais, falar, 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 falar. Então, como vocês querem falar,
E como é muito importante que vocês tenham essa prática oral, toda semana uma dessas 3 aulas vai ser exclusivamente prática oral. A gente vai só falar em espanhol, relacionado ao conteúdo que a gente está vendo. Se a gente viu, sei lá, comidas, vamos falar sobre comidas. Não é que vai ser aleatório. Vai estar tudo acompanhado. Muito bom. E ó, além de ser muito bom, uma das coisas de quem está começando, uma das dificuldades é falar. E a gente não tem por quem falar, ninguém tem paciência de nos ouvir enquanto você está no Brasil. E você não vai sair na rua falando espanhol com os outros, se você ainda nem sabe, muito menos os outros. Então, ter esse espaço para vocês falarem abertamente, sem vergonha, com um professor ali para poder te avaliar, fazer as correções pontuais, ajuda muito nesse processo, tá, gente? Então, façam, tem, como o David disse, tem algumas coisas novas que a gente trouxe. A gente colocou agora 3 aulas por semana, aulas ao vivo com o David, tá? Sim. Isso é E importante são também. aulas só de 1 hora, perdão, e são aulas de 1 hora só. Então dá para acompanhar bem fácil. Lógico que tem que disponibilizar essa aula para essa hora para aprender espanhol. Mas é mais fácil 1 hora do que Não é 2, 3. cansativo, dá para depois pegar, conciliar isso com algumas outras horas de algumas atividades que o David vai passar para vocês. Exatamente. E o legal, 2 coisas importantes. Primeira, esse curso, ele é só para alunos que vêm para a Argentina estudar. Então, você não está ali com quem, eu vou fazer um intercâmbio lá em Barcelona. Não. Não, É quem está vindo estudar medicina na Argentina. Então, você já vai ter contato com essa galera. Segunda, o conteúdo do curso, que o David traz no dia a dia do curso ali, é o conteúdo que vocês já vão ver na faculdade, nos primeiros semestres, ou no primeiro semestre, né? Para que vocês já possam ir se familiarizando com terminologias, com palavras, com as coisas que vão trazer mais dificuldades para vocês, tá? Isso acho que isso não tem por aí, e essas aulas ao vivo, tá? Porque o que a gente mais vê são plataformas prontas aí que vocês entram e tem que criar a sua dinâmica de estudo e tal, e vocês se perdem. Então aqui vocês conseguem, de alguma forma, ser acompanhados. Diga. e espanhol rioplatense, espanhol de Buenos Aires. Não é que você vai aprender o espanhol do México, da Espanha. Não. Espanhol que você vai usar e que você vai ouvir no dia a dia aqui. Maravilha. Gente, ó. Outra coisa. Quantos alunos são só? 15 alunos, né? Que a gente vai colocar, Sim, né? 15 alunos. Então, você não vai estar numa. Óbvio que são aulas online, né? Então, eu vou falar sala de aula, vocês não imaginem uma sala de aula. Mas vocês não estarão em uma sala de aula com 50 alunos em que vocês não vão ter a oportunidade de falar oi. São Não é a 15. ideia. São 15. Tem algumas vagas. Se por acaso der mais de 15, a gente chama a nossa socorrista Lucia, que é a nossa outra professora, e a gente abre uma segunda turma. Mas a gente vai fixar nisso, tá? Na primeira semana, olha só, talvez tenha mais de 15, por quê? A gente decidiu fazer, na primeira semana, uma semana experimental. Então, a gente vai colocar aqui depois no Instagram, vai mandar nos grupos também, um link, hoje ainda no Instagram, a partir de amanhã nos grupos, um link. Quem quiser participar da primeira semana, as 3 primeiras aulas, semana que vem, gratuitamente, as aulas serão terça, segunda... Segunda, terça e quinta, das 9 às 10. Mas todas as aulas teóricas ficam gravadas. Então, se tem alguma desses horários que você não pode assistir, dá para assistir depois. Perfeito. Então, quem quiser, Rodrigo, quero saber como é, quero conhecer e tal, antes de fazer qualquer coisa. Fala conosco. Preencha esse formulário que a gente vai colocar aí para vocês. A gente coloca vocês nessa semana experimental, tá? Para vocês conhecerem a metodologia, conhecerem o dele, conhecerem como funciona tudo. Porque eu estou bem entusiasmado, que eu acho que a gente vai conseguir trazer alguma coisa diferente que não tem. Eu estou vendo tudo muito do mesmo, então acho que dá para a gente fazer uma coisa diferente. Lembrando, cara, vai vindo as coisas assim. Outra coisa legal para vocês. O David mora na Argentina, mora em Buenos Aires. Isso ajuda muito no processo. E ele fala português também. Vocês viram que a gente teve uma dinâmica de super... vários momentos, com certeza,
ficaram se perguntando se ele não era brasileiro. Não Então, sou, isso não. ajuda também, vocês que estão começando, ajuda também a ficarem mais íntimos, a ficarem mais à vontade na sala. Então, enfim, tem um monte de coisa legal aí. Quem quiser depois, manda, preenche esse formulário. Quem quiser já pegar uma dessas vagas aí, eu vou até falar o valor do curso para vocês. E essa semana eu já conversei com a Fabiana, que cuida aqui da parte comercial, para a gente fazer alguma coisa diferente para a gente poder trazer vocês aí. O curso, o preço dele é 1.297. A gente tá dando, deixa eu ver, até te fazer as contas aqui, ó. Eu tinha falado 15% a menos essa semana para quem quiser fechar, o que daria 1.102,45. 1.100, tá? R$ 1.100 que vocês podem fazer em 6 vezes no cartão. São 4 meses de curso, certo? 4 meses, vai até final de novembro. São 4 meses. Então, se a gente pegar, gente, 1.100, divide isso por 4, dá R$ 275. Cara, é muito barato pelo que a gente está oferecendo para vocês, tá? E se vocês quiserem ainda à vista, deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu gosto do 7. Vocês já viram que tudo aqui na Numes é 7. Os preços são todos terminados em 7. Eu não sei porquê, mas é assim. Então, quem for à vista pode fazer, deixa eu ver aqui, ó, vamos fazer menos de 1.000, né? Tá 1.100 6 vezes, a gente faz menos de 1.997 quem for à vista para a gente manter o 7 e o padrão dos nossos preços aqui. Vai ficar aí, ou quem quiser participar dessa semana de teste, né, digamos assim, de aulas experimentais, também serão bem-vindos. Segunda, terça e quinta. Eu já perguntei isso para o David acho que umas 12 vezes. Segunda, terça e quinta, das 9 às 10. No WhatsApp eu já falei umas 12 vezes perguntando isso para ele. Segunda, terça e quinta, das 9 da manhã às 10, para vocês começarem o dia falando bem espanhol. Assim é. David, obrigado, viu? Obrigado, eu. Sempre um prazer falar contigo. Tamo junto aí. A gente vai disponibilizar também essa live essa semana aqui no Instagram para a galera assistir depois e exigir aí o desconto. Pode falar, quem quiser, manda mensagem, tá? Aqui no Instagram, manda no direct aí, sei lá, quem tem o WhatsApp, o contato com o nosso time comercial, pode já falar com quem está atendendo aí para a gente poder ajudá-los. Ajudá-los e fazer esse valor que eu falei aqui. Eu até anotei aqui para eu poder passar para eles o que eu fiz para vocês aí, que é algo que a gente não estava fazendo. E aí também vamos subir essa live no YouTube. Não deu para fazer no YouTube hoje, mas a gente vai deixar no YouTube ali para a galera assistir, não só pelo curso, mas principalmente, e esse foi o foco, obviamente, das dicas, do que a gente falou e tudo mais, que eu acho que é fundamental. Qual é o nome da série? Tá aí, ó. El Encargado. El Encargado. Isso mesmo. Valeu, gente. Bom demais. David, um grande abraço. Um beijão para todo mundo aí. Valeu. Abraço Tchau, para tchau. você. Não passa frio.